Muitos conhecem os evangelhos, mas poucos sabem quem foi Lucas, o evangelista. Um homem que não caminhou com Jesus, mas dedicou sua vida a registrar sua história. Médico por profissão, historiador por missão, discípulo por escolha. Seu relato é minucioso, detalhado e traz uma perspectiva única sobre a vida de Cristo. Mas sua trajetória foi marcada por desafios, perigos e, segundo antigas tradições, um fim trágico. Enquanto outros apóstolos eram mencionados com frequência, Lucas permaneceu discreto. Ele não reivindicou holofotes nem buscou reconhecimento, mas sua escrita impactou gerações. Seu evangelho não apenas narra os milagres e ensinamentos de Cristo, mas também revela seu olhar misericordioso. E, ao longo do tempo, essa visão universalista da fé transformou incontáveis vidas. Ele foi um dos maiores cronistas do cristianismo primitivo. Sua missão não era apenas registrar os fatos, mas garantir que a verdade da fé chegasse a futuras gerações. E o que mais impressiona é sua precisão histórica. Diferente de relatos baseados apenas na oralidade, Lucas investigou profundamente os acontecimentos, como um repórter da fé. Mas será que esse compromisso com a verdade teve um preço? O que levou esse médico e escritor a se tornar um dos pilares do Novo Testamento? E qual foi o destino desse homem que tanto fez pela fé cristã? Essas perguntas nos levam a conhecer mais sobre sua misteriosa identidade. Mistério sobre a identidade de Lucas. Ao contrário de outros autores do Novo Testamento, Lucas nunca mencionou seu próprio nome em seus escritos. Isso, por si só, já desperta curiosidade. Quem era ele? Como conseguiu informações tão detalhadas sobre a vida de Jesus? Seu evangelho, junto com Atos dos Apóstolos, representa cerca de 1/3 do Novo Testamento, mas sua presença é quase invisível. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha sido um discípulo próximo de Paulo, acompanhando suas missões e registrando os eventos que moldaram o cristianismo primitivo. Sua abordagem minuciosa revela que ele não apenas ouviu relatos, mas os verificou com testemunhas oculares. Isso faz de Lucas um historiador confiável, que não se contentava com ouvir dizer. O que torna sua história ainda mais fascinante é sua capacidade de capturar momentos que nenhum outro evangelista mencionou. Parábolas icônicas, como a do bom samaritano e do filho pródigo, só são encontradas em seu evangelho. Isso levanta uma questão: por que ele escolheu essas histórias? Teria sido sua sensibilidade como médico que o levou a destacar a misericórdia de Cristo? Seja como for, sua identidade continua cercada de mistério. A única certeza que temos é que, mesmo sem aparecer diretamente, sua influência ecoa em cada linha do Novo Testamento. E para entender melhor quem foi esse homem, precisamos voltar às suas origens. Origens e formação. Acredita-se que Lucas tenha nascido em Antioquia da Síria, uma das cidades mais importantes do Império Romano. Esse detalhe é significativo, pois Antioquia era um centro multicultural, onde gregos, romanos e judeus conviviam. Esse ambiente cosmopolita pode ter moldado sua visão de um cristianismo universal, aberto a todos os povos. Sua formação como médico sugere que teve acesso à melhor educação disponível na época. A medicina exigia disciplina, observação e um olhar atento para os detalhes, características que vemos refletidas em seus escritos. Um bom médico não apenas trata doenças, mas investiga causas e consequências. E Lucas aplicou esse mesmo método na sua busca pela verdade sobre Jesus. Ao contrário dos apóstolos que eram pescadores ou cobradores de impostos, Lucas tinha uma bagagem intelectual diferenciada. Seu domínio do grego e sua escrita refinada mostram que ele não era um simples observador, mas alguém treinado para registrar eventos com precisão. Esse cuidado detalhista fez com que seu evangelho fosse considerado um dos mais ricos em narrativa e estrutura. Sua história nos mostra que Deus pode usar qualquer profissão para sua obra. Se hoje fosse um jornalista, Lucas teria sido aquele que checa fontes, entrevista testemunhas e apresenta os fatos com credibilidade. Mas, como veremos, sua profissão de médico também influenciou diretamente sua visão do Evangelho. Lucas, o médico amado. O apóstolo Paulo se referiu a Lucas como o médico amado na carta aos Colossenses. Esse título não era por acaso. Lucas era um homem de ciência, mas também de fé.
Ele enxergava a medicina como um meio de aliviar o sofrimento, e talvez isso explique sua sensibilidade ao descrever as curas realizadas por Jesus. Seus escritos são os mais detalhados quando se trata de milagres de cura. Enquanto outros evangelistas mencionam apenas o fato, Lucas traz descrições mais profundas, quase como um diagnóstico médico. Um exemplo claro é a cura da mulher que sofria de hemorragia, onde ele enfatiza que ela já havia gastado tudo com médicos sem encontrar solução. Essa visão médica também aparece na forma como ele descreve a crucificação. Lucas é o único que menciona que Jesus suou sangue no Getsêmani, um fenômeno conhecido hoje como hematidrose, que ocorre sob extremo estresse. Isso revela que ele compreendia os aspectos fisiológicos do sofrimento humano. No entanto, sua missão ia além da medicina terrena. Seu verdadeiro chamado era registrar a cura espiritual trazida por Cristo. Mas essa dedicação inabalável também o colocou em situações perigosas, especialmente por sua proximidade com Paulo. Estilo literário e precisão histórica. Lucas não apenas escreveu, ele documentou com precisão. Seu Evangelho e Atos dos Apóstolos seguem uma estrutura meticulosa, quase como um tratado histórico. Diferente dos outros evangelistas, que muitas vezes usavam uma abordagem mais resumida, Lucas organizava os fatos com um olhar investigativo. Seu domínio do grego era notável. Enquanto Mateus escrevia para judeus e Marcos era mais objetivo, Lucas produzia um texto rico e detalhado, quase como um historiador clássico. Ele começava sua narrativa explicando que investigou cuidadosamente os fatos antes de escrevê-los. Ou seja, não estava apenas contando histórias, estava registrando verdades. Para comprovar sua precisão, historiadores modernos analisaram os detalhes geográficos, políticos e culturais mencionados por ele e descobriram que tudo era historicamente exato. Os títulos oficiais de governadores, os costumes judaicos, as rotas comerciais, tudo alinhado com a realidade da época. Isso faz de Lucas um dos maiores cronistas do cristianismo primitivo. Se estivesse vivo hoje, talvez fosse um grande jornalista investigativo, daqueles que vão a fundo na história para trazer apenas a verdade. Mas há algo curioso, ele não era judeu. E isso explica muito sobre sua visão do Evangelho. Ascendência gentílica e visão universalista. Lucas foi, provavelmente, o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Isso muda tudo. Seu olhar sobre Jesus era o de um homem que vinha de fora do povo escolhido, alguém que via a fé cristã como uma porta aberta para todos. E essa ideia transparece em cada linha de seu evangelho. Ele dá destaque a personagens que os outros evangelistas não enfatizaram tanto: mulheres, pobres, estrangeiros, pecadores rejeitados pela sociedade. Seu texto deixa claro que Jesus veio para salvar a todos, sem exceção. Isso explica por que algumas das parábolas mais conhecidas e comoventes, como o bom samaritano, aparecem apenas no Evangelho de Lucas. Ele também foi o único que escreveu uma genealogia de Jesus que remonta até Adão. Mateus, escrevendo para judeus, traçou a linhagem de Cristo até Abraão. Mas Lucas foi além, mostrando que Jesus era o Salvador da humanidade inteira, não apenas de um povo específico. Isso demonstra uma coisa poderosa: o cristianismo não é exclusivista. Desde o início, a mensagem de Cristo era para todas as nações. E Lucas não apenas entendeu isso, ele viveu essa verdade. Tanto que embarcou em missões perigosas ao lado de Paulo. Relação com Paulo e as viagens missionárias. Lucas e Paulo eram mais do que companheiros de missão, eram irmãos de fé. Lucas viajou com Paulo em diversas ocasiões e registrou os desafios da propagação do Evangelho. Quando lemos Atos dos Apóstolos, percebemos que, em certo ponto, Lucas começa a escrever na primeira pessoa do plural, nós. Isso indica que ele estava lá, presenciando tudo. Ele acompanhou Paulo em momentos cruciais, como a viagem a Filipos, a prisão em Roma e o naufrágio em Malta. Imagine a cena: um médico, que poderia estar em segurança, decide seguir um apóstolo incansável, enfrentando perseguições, prisões e ameaças constantes. Isso não é pouca coisa. Além disso, como médico, provavelmente cuidou dos ferimentos de Paulo após as chicotadas e apedrejamentos que ele sofreu. Não era apenas um escriba, mas um amigo leal, alguém disposto a ir até o fim pelo Evangelho. Poucos hoje teriam essa coragem.
Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Quando Paulo foi preso em Roma e todos o abandonaram, um único homem permaneceu ao seu lado. Companheiro fiel até o fim. Paulo, em sua última carta antes de ser martirizado, escreveu algo que emociona até hoje: só Lucas está comigo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Isso significa que, quando o perigo aumentou e muitos fugiram, Lucas permaneceu. Isso é lealdade verdadeira. Ele não era um pregador carismático como Pedro, nem um líder de igreja como Tiago. Mas sua fidelidade era inabalável. Ele viu os apóstolos serem perseguidos, testemunhou o sofrimento de Paulo e ainda assim permaneceu firme. Sua missão não era apenas registrar os fatos, mas vivê-los. Imagine o peso emocional desse momento. Lucas, agora um dos últimos fiéis remanescentes, sabia que seu amigo seria morto. E mesmo assim, escolheu ficar. Como um médico que acompanha um paciente até o último suspiro, Lucas foi a última testemunha da grande missão de Paulo. Mas sua história não termina aí. Se há algo que Lucas fez questão de destacar em seus escritos, foi a misericórdia de Cristo. E isso se refletia até mesmo na forma como ele enxergava a fé. ênfase na misericórdia e amor de Cristo. Lucas é o evangelista da misericórdia. Seu texto transborda compaixão, apresentando um Cristo que abraça os marginalizados. Suas parábolas únicas revelam esse olhar: o bom samaritano, o filho pródigo e a ovelha perdida mostram que o amor de Deus vai além das expectativas humanas. Ele também é o único que registra a conversão do ladrão na cruz. Enquanto os outros evangelistas mencionam os insultos, Lucas nos mostra um diálogo de esperança. O ladrão arrependido recebe a promessa do próprio Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Outro detalhe poderoso: Lucas destaca a figura de Maria mais do que qualquer outro evangelista. Foi ele quem registrou o cântico do Magnificat, exaltando a humildade e a grandeza da Mãe de Jesus. Seu olhar detalhista permitiu que tivéssemos uma visão mais profunda da encarnação de Cristo. Mas, como todo grande homem de Deus, sua jornada não terminou de forma tranquila. Seu legado foi marcado por sacrifício. Morte e legado de Lucas. Pouco se sabe sobre a morte de Lucas, mas tradições antigas afirmam que ele foi martirizado, possivelmente enforcado. Outros relatos dizem que morreu em idade avançada, após anos dedicados à evangelização. O fato é que, de uma forma ou de outra, ele pagou o preço por sua fé. Seus escritos sobreviveram ao tempo e se tornaram um dos pilares do cristianismo. Séculos depois, suas relíquias teriam sido transferidas para Constantinopla, um reconhecimento da importância de sua missão. Seu evangelho continua a ser uma das portas de entrada para quem deseja conhecer Jesus. Muitas pessoas, ao lerem suas palavras, encontram conforto, cura e renovação espiritual. Sua ênfase na misericórdia de Cristo ecoa até hoje. Lucas pode não ter sido um dos 12 apóstolos, mas sua contribuição foi inigualável. Sua vida foi um testemunho de dedicação e fidelidade. E sua importância para o cristianismo continua inquestionável. Importância para o cristianismo. Lucas foi mais do que um evangelista. Ele foi um historiador da fé, um discípulo dedicado e um verdadeiro amigo leal. Sua escrita detalhada moldou nossa compreensão do cristianismo e nos permitiu ver Jesus sob uma ótica única. Sem ele, não teríamos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra o início da igreja e as jornadas missionárias de Paulo. Sem ele, não conheceríamos tantas parábolas e detalhes sobre a misericórdia de Cristo. Seu evangelho é um convite para enxergar Jesus não como um juiz distante, mas como um Salvador próximo, que acolhe os pecadores e transforma vidas. E se você deseja continuar aprendendo sobre a fé cristã, há um passo importante a seguir. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Comente aqui o que mais te impactou e de onde você está assistindo. Viva o catolicismo!